Boa tarde, irmãos. Vamos nos aquietar, nos assentar para iniciar nossa EBD. Mais um domingo, graças ao Senhor. Vamos lá? Vamos lá, irmãos? Vamos começar com uma oração para a gente pedir ao Senhor que abençoe esse momento de estudo. E aí que a gente avance mais um pouco na nossa EBD e saímos daqui edificados. Amém? Vamos orar então? Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, o teu dia. Te agradecemos por esse momento que dedicamos ao aprendizado da tua palavra. Pedimos que não seja só um momento, Pai, de aprendizado de informações, mas que o teu Espírito Santo esteja falando por meio da tua palavra e que possamos, Pai, sair daqui amando mais o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor faça com que essa igreja cresça e se multiplique pela graça e por meio da tua palavra. Te pedimos isso, pedindo que o Senhor traga em segurança aqueles que estão também se dirigindo para cá agora, e que o Senhor abençoe todas as demais programações desse dia. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos orar. Após orar, vamos dar início ao nosso estudo. Como os irmãos estão vendo aí, hoje é a nossa aula 6, nosso segundo estudo aqui no livro de Êxodo. Vamos do capítulo 12 ao 19. E, dizendo uma coisa de verdade para os irmãos, vamos falar sobre a Páscoa hoje, mas não é porque é o dia de Páscoa, é porque caiu certinho a programação da nossa tabela de estudos para o dia do Êxodo, que fala sobre a Páscoa, vai cair no dia de Páscoa, né? Graças ao Senhor, a providência do Senhor. E aí, eu quero retomar de onde a gente parou no estudo passado, para vocês lembrarem, né? A gente parou o estudo da semana passada, após a 9ª praga, né, ser derramada, e aí os irmãos viram que o clima era o quê? O Egito devastado, o faraó teimoso não queria liberar o povo de Israel, e aí o Senhor avisa que vai derramar a sua 10ª e última praga. E que praga é essa, irmãos? A 10ª praga, que o Senhor avisa no final do capítulo 11, é a praga da morte, do massacre dos primogênitos. Ou seja, o Senhor avisa que o seu anjo vai passar sobre o Egito, e todos os primogênitos dali do Egito serão mortos. Mas, aqui no capítulo 12, que é onde a gente pega o nosso estudo hoje, o Senhor vai dar um jeito, vai arrumar um jeito de que essa praga não acerte os filhos de Israel. O anjo vai passar sobre o Egito e derramar a ira de Deus em todos os lados. Mas tem uma chance, tem uma forma de os filhos de Israel não serem atingidos por essa praga. E que forma é essa? A Páscoa. A Páscoa, vou repetir, é a maneira que o Senhor Deus encontrou de proteger os filhos de Israel de não sofrerem com a 10ª praga. Ou seja, a Páscoa protege os filhos primogênitos de Israel de não sofrerem com a morte do anjo. Então, para isso, irmãos, a gente vai ler aí esse trecho de Êxodo 12, só que a gente não vai ler todos os versículos. Então, eu peço que vocês abram aí a Bíblia de vocês no capítulo 12 de Êxodo, e a gente vai ler aí a partir do versículo 1, e vocês vão acompanhando comigo cada vez que eu saltar os versículos, tá bom? Êxodo 12. Êxodo 12. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas e conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vamos parar aí no verso 7. Então veja, irmãos, o Senhor está instituindo esse ritual, que é o ritual da Páscoa, que é o ritual que vai proteger os filhos de Israel da morte dos seus primogênitos
pela passagem do anjo do Senhor. O que eles deviam fazer, então? Uma refeição. Pode parecer esquisito isso. Se vocês querem viver, façam uma refeição. Peguem um cordeiro, se juntem em famílias, sacrifiquem esse cordeiro ao Senhor e peguem o sangue desse cordeiro e passem nas portas das casas de vocês. Ambos os umbrais, né, os dois lados, e a verga, que é a parte de cima. Então, pintem as portas de vocês com o sangue e aí vocês terão uma proteção. Continuando a leitura, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada. Oi? Pensei que alguém estava fazendo pergunta. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos e sandálias nos pés, e cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Parando aí no verso 13, novamente, então está aí a explicação, irmãos. Os israelitas deviam executar esse ritual, deviam cumprir esse ritual, fazer essa refeição, pintar suas portas com o sangue do cordeiro e mais. Deveriam comer vestidos para sair. Não vai comer com a roupa que tu fica em casa, se veste como se tu fosse sair. Mas por que, Senhor? E aí que está, irmãos. Todo esse ritual é repleto de simbolismos que eu coloquei aqui para os irmãos. A instituição da Páscoa, simbolismos. Um novo calendário, um jantar do cordeiro, casas marcadas com sangue, carne assada, pães asmos, ervas amargas, comer vestido e pronto para a saída. O que significa tudo isso? Por que na hora de livrar o povo da morte, o Senhor dá para eles um jantar em que eles têm que se vestir, se pintar a casa, fazer um bocado de coisa? O que significa isso? Tudo tem um significado. Tudo tem um simbolismo. E é por meio desses simbolismos que o Senhor ensinava o povo dele. É por meio desses simbolismos. Então, o que significa essa refeição da Páscoa? O novo calendário é para que eles lembrassem, a partir desse evento da Páscoa, que o início da história deles como nação que seguia o Senhor se dava ali. Então, o mês da Páscoa é o primeiro mês do calendário judaico. Eu trouxe uma fotinha do calendário judaico. Está aqui o mês, ó, mês de Nissan é o primeiro mês, o mês da Páscoa. E a partir disso, o calendário deles gira, ó. Então veja que o mês de Nissan está aqui entre abril, né, no mês de abril aqui, ó, abril e março, tá vendo? É exatamente quando se dá, nós celebramos hoje a Páscoa, abril e março. Então um calendário novo é dado a partir desse evento. Israel, quando é que começa a história de vocês? Na Páscoa. Naquele dia começa o tempo para vocês. Vocês vão contar essa história e lembrar desse dia como sendo o início da história de vocês. Lucas? O Lucas está dizendo que conheceu uma pessoa da seita das Testemunhas de Jeová, que disse que comemoravam e faziam cálculos para descobrir quando seria a Páscoa e que não seria essa data. Lucas, eu acho que você pode estar enganado e a conversa era sobre o Natal. Porque há muito pouca discussão, para falar a verdade, sobre a data da Páscoa. Porque a data da Páscoa ela tem uma forma muito exata de ser calculada, que é pela Lua. Então é um fenômeno da Lua nova. Então eles têm como calcular por meio da Lua, esse fenômeno astronômico, a época em que acontecia a Páscoa. Fora também que estava ligado ao calendário de colheitas e plantio daquele tempo do Oriente Antigo. Então é meio que consenso a época da Páscoa. Agora o Natal realmente, o Natal, os Testemunhos de Jeová eles são muito críticos do Natal, porque o Natal não é uma data exata. Quando Jesus nasceu não é uma data exata. Quase certeza Jesus não nasceu em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro, é praticamente certeza. Então eles criticam muito os evangélicos, né, os Testemunhos de Jeová criticam os evangélicos, por que a gente celebra o Natal no mês de dezembro, seguindo uma data pagã, barará, barará, uma discussão, a gente deixa para o Natal essa discussão. Mas eu acredito que a Páscoa eles não têm uma objeção. Se tem, eu nunca ouvi. Até onde eu sei, a Páscoa é bem certinha assim, a data dela. Tá bom? Por causa dessa questão da lua nova.
Ok, irmãos? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Segundo simbolismo, jantar para comer o cordeiro. Por quê? Por que para a gente se livrar da morte, do anjo que vai passar destruindo tudo, por que a gente tem que comer um cordeiro? É mágica a carne desse bicho? Não. A questão é que o cordeiro sacrificado, ele representava os pecados de Israel sendo jogados naquele animal e, portanto, eles estariam livres da culpa e o Senhor não feriria eles ali. Então, o cordeiro é o que a gente chama de um animal expiatório. Já ouviram essa expressão? O bode expiatório? Então, é aquele que leva a culpa. O cordeiro sacrificado ali naquela refeição, ele simbolizava uma expiação. O povo de Israel comia aquela carne para celebrar, ao mesmo tempo, a vida que o Senhor dava para eles. Eles não eram afligidos, eles não recebiam essa punição da morte. Então esse é o simbolismo de sentar e comemorar. Claro que hoje nós, como cristãos, nós temos mais sentido ainda para olhar para esse cordeiro, porque nós temos a revelação completa e sabemos que Cristo é esse cordeiro. Nós sabemos que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado. Mas eles lá no tempo, que ainda não tinham essa revelação toda completa do Messias que vem é sacrificado, eles olhavam para essa refeição como uma refeição que celebrava a troca. O cordeiro morria no lugar deles, o cordeiro servia de alimento que gerava vida para eles. Então tem todo esse simbolismo envolvendo essa refeição. O sangue igualmente, o sacrifício. Então a casa é marcada com sangue, aonde o Senhor aceitou aquele sacrifício, aquela expiação, onde está o sangue, o Senhor não vai derramar a sua ira. Então as casas que estivessem marcadas com sangue, o anjo passaria sobre elas. E aí, irmãos, que entra a questão. A palavra Páscoa no hebraico, essas 3 letrinhas aqui, ó, é essa palavra aqui, ó, se lê Pessar. Pessar significa passar sobre. Então o que era a festa da Páscoa? A festa da passagem. O que o israelita pensava na Páscoa? Ele pensava, nesse dia o anjo da morte passou sobre nós, mas não nos machucou. Não morreu nenhum sequer filho de Israel. Porque o anjo passou sobre. Entenderam? Por que o nome desse festival é Páscoa? A festa da passagem. Isso é uma questão da atividade de vocês. O que significa Páscoa? É a festa da passagem, Pessar. Tá bom? Então, mais um significado. Carne assada. Pães asmos. Por que eles tinham que comer pães asmos? Primeiro, para quem não sabe, o que é pães asmos? São pães que você não colocou o trigo para fermentar. Então, quem entende um pouquinho sabe que o pão ele parece uma bolacha quando ele é feito. Você taca o trigo e aí ele demora um tempo para levedar, ele vai inchar depois, né? Os israelitas não podiam colocar nesse dia trigo nos seus pães. Por quê? Mais para frente o texto vai explicar, mas a gente não vai ler. Então eu explico aqui. Porque eles sabiam que já tinham que fugir. Após a praga, eles já tinham que fugir. Então não ia dar tempo de esperar o pão levedar. Então façam o pão e comam ele sem trigo, sem levedar. E aí esse é o pão asmo. Pão sem fermento. E isso virou um símbolo para Israel. Todas as vezes que eles comem o pão da Páscoa, o pão asmo, eles lembram que não houve tempo. Eles foram arrancados do Egito. Isso é mais uma resposta da atividade de vocês. Por que os israelitas, até hoje, quando eles celebram a Páscoa, o Pessar, por que eles não comem trigo? Porque eles lembram do dia que eles foram arrancados do Egito. Não houve tempo para o pão levedar. Então a gente vai levar ele sem fermento mesmo. Tá bom, irmãos? Ficou claro aí todo esse simbolismo? As ervas amargas, até onde eu sei, também está ligado à questão do sofrimento. Então os israelitas, quando eles fazem essa refeição hoje, ainda hoje os judeus, eles provam dessa erva amarga para sentir esse amargor e lembrar da escravidão. Lembrar de tudo que eles passaram no Egito. Foi amargo, foi um tempo amargo. Então pelo tato, pelo gosto, pelo paladar, eles relembram que os antepassados deles viveram no Egito. Então todos esses símbolos aí são para que eles se lembrem da vida no Egito, agora que estão saindo. Por isso eles tinham que comer vestidos, lombo cingido, bota capa, bota sandália no pé, porque a hora que o Senhor falar, sai daí, vocês têm que estar pronto para sair. Se vocês ficarem, vocês vão morrer. Então vocês têm que estar pronto, por isso que tem que comer com cajado na mão, na hora que o Senhor falar, sai, você sai.
não tem tempo para pegar mala, bagagem, não tem tempo para esperar o pão que está no forno levedar, não tem tempo para nada. Na hora que o Senhor falar, sai do Egito que eu vou destruir tudo, você sai. Então esse é o ritual da Páscoa, a passagem do Senhor. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, irmãos, tendo uma perspectiva cristã. Como nós, como cristãos, olhamos para tudo isso. Mas só para os irmãos entenderem o que foi que o Senhor instituiu. O Senhor instituiu o ritual da Páscoa para que os israelitas soubessem como agir na hora da libertação. Tá bom? E aí a praga vai se concretizar, a 10ª praga, enquanto os israelitas estão comendo essa refeição da Páscoa. Tá? Esqueci de dizer aqui, ó, esse pratinho aqui é o pratinho do Seder, que os judeus comem até hoje. Eles fazem essa refeição, eles chamam de Seder. Seder é essa janta. Então eles têm esse pratinho, em cada círculo desses eles colocam um elemento que o Senhor ordenou na Páscoa, e aí eles fazem o ritual até hoje. Eles sentam à mesa, a família toda, pegam uma perninha do cordeiro e falam, isso aqui representa tal coisa, porque o Senhor nos mandou fazer isso, isso e isso. Aí devolve. Aí pega a erva amarga e fala, a erva significa o sofrimento que nós passamos no Egito, nossos antepassados. Então eles vão fazendo isso para que as crianças também aprendam sobre a história do seu povo. E a Bíblia ordena fazer isso. A Bíblia ordena, façam isso. E quando as crianças perguntarem, por que vocês estão fazendo essa refeição? Você aproveita a oportunidade da curiosidade da criança, que criança gosta de fazer pergunta, você aproveita a curiosidade da pergunta, e aí você explica a história da Páscoa. O dia que o anjo da morte passou sobre o povo de Israel, mas não o feriu. Então, quero deixar o recado para os irmãos, quando vocês estiverem ceando aqui, Edinaldo, Patrícia, recém-recebidos na mesa, as meninas vão perguntar, a gente pode tomar? Por que a gente não pode tomar? O que é isso? O que significa esse vinho que vocês estão bebendo? O que significa esse pão? É o momento adequado para os pais evangelizarem seus filhos. Falem para eles, esse pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue. Esse vinho representa o sangue dele. Então cada pai, cada mãe avalie essa ceia como uma oportunidade de educar seus filhos. Tá bom, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Não? Não? Tá tudo tranquilo? Todo mundo entendeu o que é a Páscoa? A passagem. Páscoa significa passagem, porque o anjo da morte passou, e aí aquelas casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, ninguém morreu nessa casa. Ok? Vamos ver aí a concretização da Páscoa, da 10ª praga. 10ª praga, o povo é expulso do Egito, porque veja, caiu 10 pragas. O povo estava se sentindo amaldiçoado. Expulsa esses judeus daqui do nosso meio, porque se eles continuarem aqui vai vir 11, 12, 13, 15 pragas e não vai sobrar nada do Egito. Expulsa esse povo. E aí, olha, acompanhem comigo aí no capítulo 12 ainda, verso 29. Vai para o verso 29, irmãos. Verso 29 diz assim, ó, aconteceu à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Todos, viu, irmãos? Desde o primogênito do faraó, filho de faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, do escravo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais também. Ok? Aí vai para o verso agora 36, irmãos. 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-os, lançando-os para fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Aí 36 agora. O Senhor fez com que seu povo encontrasse favor por parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, né? E despojavam os egípcios. Então o povo de Israel saiu expulso do Egito. E ainda saiu levando um monte de riquezas. Que eles eram como uma praga para aquele povo do Egito. São essas coisas que o Senhor faz. Após cair essa praga, então, todos os primogênitos do Egito foram mortos, menos os de Israel. Não morreu nenhuma criança em Israel, porque todas as casas tinham a marca do sangue do cordeiro. Trouxe até uma pintura para os irmãos verem aqui, ó. Essa pintura, ela representa a passagem do anjo. Então aqui você tem o anjo com a espada, trazendo a morte no Egito, e tem uma família de hebreus aqui dentro comendo a Páscoa juntos, ó. A casa deles está manchada com sangue, vocês estão vendo? Aqui? Então esse anjo vai passar direto. Essa é a passagem, essa é a Páscoa. O anjo passa por nós, mas não nos fere, porque nós somos marcados com o sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Amém. E agora, irmãos, dando continuidade a essa história, passou a Páscoa, o anjo feriu os egípcios,
Os israelitas foram expulsos do Egito, saíram do Egito. Eu disse no estudo passado que eles chegaram em Israel com a família de José, com a família de Jacó, José, 70 homens, e saíram com mais de 1 milhão de pessoas. E agora, o que faz com esse povo? 1 milhão de pessoas saindo do Egito, vagando pelo deserto. E aí eu trouxe para vocês o caminho que eles fizeram. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Os israelitas moravam aqui, ó, próximo desse primeiro ponto vermelho aqui. Bem aqui tinha o vilarejo onde eles moravam, que chamava Gozen, mas eles foram para Ramsés. E aí daqui eles foram seguindo todo esse caminho de vermelho que vocês estão vendo, até aqui embaixo no deserto do Sinai. Esse é o percurso que eles fizeram, que a gente vai ver no estudo de hoje. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é o nome da terra que Deus prometeu dar para Abraão e para o povo de Israel? Terra de Canaã. Canaã é aqui, ó. Então, se eles quisessem sair daqui, não era mais fácil ir em linha reta para cá, ó? Era ou não era? Por que eles foram fazer essa volta aqui embaixo? A gente vai já ver. Só quero que vocês prestem atenção nesse percurso. Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho. Primeiro, a saída do povo, capítulo 12, 37 a 51. Vocês já viram, o povo foi expulso, saiu levando riquezas dos egípcios. Depois, o povo chega aqui em Sucote, nesse segundo ponto, e lá o Senhor manda eles consagrarem todos os seus primogênitos. Então o Senhor diz, ó, todos os primogênitos de Israel eles vão ser consagrados para mim. Por quê, Senhor? Ora, porque eu quero que vocês lembrem que o custo da saída de vocês do Egito foi a morte dos primogênitos do Egito. Olha que interessante isso no nosso Senhor. Porque ao mesmo tempo que Ele é um Deus que se ira e derrama aí a sua ira e mata os filhos dos egípcios, Ele é um Deus que não brinca com a morte. Ele trata a morte de forma séria. Ó. Lembrem-se da morte. Lembrem-se que custou a vida dos egípcios isso. Ah, mas eles eram os inimigos, tanto faz se morreram. Não, tanto faz não. A vida é sagrada para o Senhor. Então Ele quer que você lembre que a sua saída do Egito custou a vida daquelas crianças que morreram. Custou a vida daqueles egípcios. Então consagre o seu primogênito para se lembrar que custou vida. O seu primogênito tem que ser consagrado ao Senhor. Depois que os israelitas consagram os seus primogênitos, eles partem para o próximo ponto, que é aqui, ó, Pi-Hairote. E aí o povo de Israel se revolta. Por que Deus está fazendo a gente andar em zigue-zague vindo para cá para baixo? Por que a gente não pega a direção norte aqui, ó, e vai embora para Canaã? Por que Deus mandou a gente descer e agora a gente está de frente para o Mar Vermelho? Esse Deus quer matar a gente? Eles questionam. E aí Deus não queria matar eles. Deus queria mostrar o seu poder. Deus leva eles aqui para baixo, Pi-Hairote, de frente para o Mar Vermelho, faz essa mudança de rota, e quando o povo está clamando, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Deus fala para Moisés, Moisés, por que você está falando comigo, clamando a mim? Diga ao povo que marche. Aí Moisés olha para um lado, mas marche para onde? Que só tem um mar. Vou entrar na água por acaso, Senhor? E aí o nosso Senhor, do jeito dele, fala, sim. E aí Moisés fere as águas com o seu cajado, as águas se abrem em duas bandas, vocês conhecem a história? Eles começam a andar no meio do Mar Vermelho, seco, pé seco. Atravessam o mar, como os irmãos estão vendo aqui na figura. O mar se abre, o povo de Israel atravessa e vai parar aqui do outro lado. Após isso, os egípcios vêm atrás, porque o faraó lembrou depois, não, por que eu fui liberar esse povo? Saiu aí mais de 1 milhão de pessoas levando minhas riquezas, não, vou correr atrás. Que homem difícil. Correu atrás, perdeu o primogênito dele e ainda assim queria vingança. Correu atrás dos filhos de Israel, começou a entrar dentro do Mar Vermelho que estava aberto, aí o Senhor mandou fechar o mar. O mar se fechou e matou o faraó e todos os seus soldados que estavam com ele. Então, de novo, irmãos, a ira do Senhor está se derramando. Pessoas estão morrendo, mas o Senhor está cumprindo o seu plano, o seu propósito. Ele está tirando o seu povo da escravidão. É isso que eu quero que vocês pensem. O que o Senhor está fazendo é libertando o seu povo da escravidão. Então o povo atravessa o Mar Vermelho e o próximo ponto aqui embaixo, eles fazem o cântico de alegria. Moisés faz um cântico no capítulo 15, maravilhoso cântico. Logo depois vem a resposta das mulheres, Miriam canta e dança e toca tamborim, e todas as mulheres cantando junto com Miriam, aquela alegria. O Senhor abriu o mar para o seu povo passar, que maravilha, mas a alegria não dura muito tempo, porque logo eles descem aqui para Mara, não sei se os irmãos conseguem ler, e aí chegam em Mara, não tem água.
Quando eles acham algumas cisternas, vão beber água, a água é amarga. E aí eles dizem, se Deus não gosta da gente, esse Deus tirou a gente do Egito, fez o mar se abrir para matar a gente no deserto, mandou a gente para um lugar que não tinha água. Aí Deus faz com que Moisés taque o seu cajado na água, a água fica doce para eles beberem. Agora eles aprenderam, Deus é poderoso. Não, eles descem aqui para o deserto de Sim, e aí lá eles têm fome. No Egito tinha pão à vontade. Por que esse Deus tirou a gente do Egito? Lá eu não passava fome, agora eu estou no deserto aqui, sem pão. Aí Deus, vocês querem pão? Pois eu vou fazer chover pão. E o Senhor fez chover pão. Esse é o maná, o pão que desceu do céu. O Senhor fez esse pão descer do céu e disse, olha, vocês vão pegar esse pão, vocês vão lá, vão juntar uma quantidade que dê para a família de vocês num dia e só, não guardem. Come só para aquele dia e no outro dia tem de novo. Mas por que, Senhor? Isso é questão da atividade de vocês também. Mas por que, Senhor? Por que não pego logo para 2, 3 dias? Porque vocês têm que confiar em mim. Você tem que parar de reclamar. Pega só para um dia e aprende a confiar na providência que no dia seguinte vai ter um maná. No dia seguinte tem mais pão. E outra, quando for na sexta-feira, vocês peguem a quantidade dobrada de pão, de maná. Mas por que, Senhor? Porque eu quero que vocês tenham estoque em casa para o sábado, vocês não trabalharem. Trabalhem até tal ponto para que no domingo vocês estejam na casa do Senhor. Perceberam aí? Então, no dia da semana, só pega para um dia. Mas quando chegar perto do dia do Senhor, adiantem o trabalho de vocês para ficarem livres e poderem guardar o dia do descanso. Ok? Então, eles descem mais um pouco aqui embaixo do deserto de Sim, e aí eles falam, tudo bem, a gente tem pão agora caindo do céu, mas não tem carne. No Egito tinha carne à vontade. Lá que era bom, quando a gente era escravo, pegava lambada nas costas. Lá que era bom, tinha carne. Aí Deus tira a gente do Egito para morrer aqui, sem carne. Aí Deus faz chover codornizes. E aí toma carne para vocês à vontade. É muito fácil, irmãos, pegar essas passagens e descer a lenha no povo de Israel. Falar assim, eles eram teimosos, eles eram descrentes. Mas será que a gente não age assim às vezes? Será que diversas vezes o Senhor já nos mostrou a sua fidelidade? Será que diversas vezes o Senhor já nos mostrou como que Ele cuida do seu povo e a gente continua duvidando do poder dEle? Então, antes de criticar Israel, faça que nem o Senhor Jesus falou. Primeiro tira a trave do teu olho para falar do teu irmão, né? O povo de Israel era teimoso, mas muitas vezes nós somos também. Depois eles chegam aqui, depois do deserto de Sim, chegam aqui em Refidim, não tem água de novo. Esse Deus quer matar a gente de sede. Aí Deus fala, Moisés, pega o cajado, bate na rocha, e saiu água da pedra. Deus fez sair água da pedra para alimentar e para hidratar esse povo. Então o Senhor está conduzindo esse povo no deserto com grande poder. E aí, finalmente, depois de tudo isso, eles chegam em Refidim, e aí os amalequitas estão lá esperando por eles, e tem uma grande batalha. Não sei se os irmãos lembram daquela cena. Quando está rolando a batalha lá, Deus manda Moisés levantar os braços. Enquanto Moisés levanta os braços, Israel ganha. Se Moisés baixar os braços, Israel perde. Aí chega um tempo que Moisés fala, meu braço está doendo, não aguento mais não. Aí vem os jovens, né, vem Josué, ou Caleb lá, e levanta os braços dele e fica segurando o braço do Moisés. Né? E aí o povo de Israel ganha a briga contra Amaleque, os amalequitas. Ainda em Refidim, já chegando já no Sinai, Moisés se senta lá para ajudar o povo, julgar as causas do povo, e aí, imagina, um povo de 1 milhão de pessoas, mais ou menos, todo mundo vindo pedir conselho de Moisés, né? Aí o sogro de Moisés chega, o Jetro, vê Moisés lá, começa no pôr do sol, começa no nascer do sol e termina no pôr do sol o expediente dele. Ou seja, de 6 da manhã até às 18 horas, trabalhando. E aí o sogro dele diz, isso que você está fazendo não é bom, Moisés. Esse teu trabalho exaustivo não é bom. Mas Moisés não estava ajudando o povo? Estava. Mas ajudar o povo em troca de se acabar não é bom. Ganhar o teu sustento, o teu salário e se matar não é bom. O que Jetro fala para Moisés? Reparte o trabalho.
Chama os anciãos, chama os líderes de Israel e fala assim, ó, eu vou julgar as causas mais difíceis, tu pega as médias, as menos difíceis, até as mais fáceis. Só chega no Moisés as causas que ninguém conseguiu resolver. Então a sabedoria desse homem chamado Jetro, o sogro de Moisés, fez com que o trabalho fosse dividido para que Moisés não ficasse sobrecarregado. Mais uma questão da atividade de vocês respondida. Espero que meus alunos estejam aí espertos, ligados aí. Tá? Então, finalmente eles chegam no deserto do Sinai. O que acontece lá no Sinai, irmãos? Deus avisa, Moisés, põe o povo todo em forma aí na beira do monte, na beira do monte Sinai, que eu quero falar com vocês. Só que é o seguinte, o povo estava impuro. E aí Deus diz, eu só vou falar com vocês depois que vocês fizerem uma purificação. E aí o povo passa por todo um ritual de purificação e Deus chama o povo para a base do monte e manda só Moisés subir. Só Moisés vai subir. E aí lá, quando Moisés sobe no monte, começam a se manifestar muitos sinais. O monte treme, fumega, cai trovão, fogo sai de dentro desse monte. Não era um vulcão lá, tá? Não tem vulcão lá na área. É um fenômeno sobrenatural mesmo. Então o Senhor mostra o seu poder, mostra a sua glória e diz, agora eu vou falar. E o que o Senhor diz? Próximo domingo a gente vai ver. Próximo domingo a gente vai abordar, se o Senhor permitir, quais são as palavras do Senhor para esse povo que Ele acabou de tirar do Egito. Eu acabei de tirar vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão lá de 400 anos, como escravos, tiro vocês do Egito mediante várias pragas, abro o mar para vocês passarem, alimento vocês com maná, com água que sai da rocha, alimento vocês com codorniz e com carne. Faço tudo por vocês. Agora eu quero que vocês escutem o que eu tenho a dizer. Escuta, Israel. Então, essas palavras do Senhor a gente vai ver no domingo que vem, se o Senhor permitir. Agora eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas que a gente está vendo. Vamos ver se alguém tem pergunta. O Lucas está me obrigando a dar um spoiler aqui, né? Vou adiantar um ponto aqui, porque ele não tem paciência para esperar até o fim. Ele quer saber logo. Então por que Deus, Diego, fez o povo fazer esse retorno lá embaixo para poder subir para Canaã? Porque Ele queria que o povo soubesse que primeiro precisava se ajeitar. Eu vou mostrar para vocês que eu estou guiando vocês. Não depende de vocês. Israel com certeza queria pegar o caminho mais curto. Canaã é para cá, então vamos para cá. E Deus fala, não, vamos para cá. Mas para cá não tem água, eu dou água. Mas para cá não tem pão, eu faço cair do céu o pão. Mas para cá não tem carne, eu faço chover carne. Para mostrar o poder e a fidelidade dele. Lembram lá de Abraão? Lembram da aliança? O Senhor esperou Abraão dormir. Quando Abraão dormiu, o fogareiro passou entre os animais. O Senhor faz o pacto sozinho. O Senhor não espera que o povo dele seja capaz de cumprir nada. Ele mostra o seu poder, e aí quando ele mostra o seu poder, ele diz, escuta Israel agora o que eu quero de vocês. Foi por isso, para mostrar o seu poder e mostrar que o povo precisava primeiro entender como funciona esse pacto. Tem que lembrar, Lucas, uma coisa importante, que o povo já estava 400 anos no Egito. Muitos deles nem sabiam quem foi o Deus de Abraão. Perdeu-se a tradição em muitos casos. Tanto é que Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés pergunta assim, mas Deus, se eu falar para eles que eu estou falando no teu nome, e eles perguntarem, mas quem é esse Deus? O que eu vou dizer para eles? Porque esse povo lá provavelmente já está adorando outros deuses, ou está adorando mais de um Deus, continua adorando o Deus de Abraão, mas adquiriu outras práticas também. E o que eu vou fazer? Aí que Deus fala, lembra do estudo passado? Fala para eles que eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Então Deus está mostrando como é que ele funciona. Abraão já sabia, mas Abraão morreu. Jacó sabia, Isaac sabia. Esse povo não sabe, é uma nova geração. Então o Senhor está apresentando o seu poder. A Páscoa é o Senhor apresentando o seu poder e mostrando, eu livro vocês da morte, se vocês estiverem em aliança comigo. Eu livro vocês da escravidão. Eu cuido de vocês no deserto, se vocês estiverem em aliança comigo. Ok? Mais alguma pergunta antes da gente passar? Iranildes, quanto tempo?
Perfeito comentário, né? O Senhor, ele está mostrando a providência dele. Então, por que se eu pegar na quinta-feira e já pegar para sexta, o de sexta que eu guardei fica podre, né? Dá até bicho. Por quê? Porque você não precisa. O da sexta, Deus vai dar. Calma. Confia. Agora, guarda para o sábado. Porque no sábado você não deve ir no campo buscar. Guarda esse daí. Pode guardar, que o Senhor vai fazer. Não tem nem geladeira naquele tempo, mas não estraga não. Porque o Senhor não quer que você saia no dia do descanso para trabalhar. Então, muito bom comentário da nossa irmã aí. Mais alguém? Perfeito. Todos ficou claro isso, irmãos? E sempre voltando para a questão da Páscoa, tá? O Senhor nos tirou do Egito para isso. Ele nos tirou da escravidão, nos tirou do pecado para isso. Para nos levar para o campo onde Ele vai nos aperfeiçoar. Onde Ele vai nos fazer corresponder àquilo que Ele quer da gente. Tá bom? Então vamos lá. Então, a Páscoa dos cristãos. O que a gente faz? Por que a gente não faz mais essa refeição? Eu nunca comi cordeiro, não sei nem o gosto de como é que é cordeiro. Por que a gente não continuou essa tradição? Vamos lá, irmãos. Olha essa frase aí desse teólogo. O cordeiro sacrificado e o sangue aspergido em cada casa dos hebreus é um símbolo claro da salvação que seria comprada pelo sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, cujo sangue aspergido é um sinal de proteção para os que creem nele. Então veja, quando o Senhor institui a Páscoa lá em Êxodo e diz, olha, a casa que tiver marcada pelo sangue do cordeiro, o Senhor está dizendo, aquele que tiver protegido pelo sacrifício do cordeiro, esse não será atingido pela morte. Então quando a gente descobre, com o passar do tempo, que o cordeiro, o animal que eles matavam naquele tempo, era só um símbolo do Salvador que viria, Jesus Cristo, nós pegamos esse sentido total que nós temos agora, aplicamos para nós e sabemos, aqueles que foram atingidos pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz, esses não podem mais ser atingidos pela morte. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não podem mais perecer. Ah, mas a gente não vai morrer? Sim, a gente vai morrer. Então, o que significa isso? Já que todo mundo que está aqui vai morrer, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, todo mundo que está aqui vai morrer. Então, o que me adianta esse sangue? Porque esse sangue te protege da corrupção do pecado. Mesmo que você morra, como o Senhor Jesus Cristo falou para Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro, aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão eternamente. É isso que a Páscoa faz. É isso que o sacrifício do verdadeiro cordeiro, não aquele animalzinho que eles matavam, pobrezinho, né, do bichinho, né? Não aquele animal que era sacrificado, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu filho, o único filho, Jesus Cristo, foi sacrificado de uma vez por todas. E no momento que o sangue dele é derramado, há a promessa, todos que foram lavados no sangue do Senhor Jesus não vão experimentar a morte definitivamente. Esse é o sentido da Páscoa para nós, irmãos. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A gente guarda esse único dia no ano para lembrar da Páscoa, mas todas as vezes que nós celebramos a ceia, é a Páscoa que nós estamos celebrando. Porque toda vez que celebramos a ceia do Senhor, estamos rememorando, relembrando o sangue dele derramado, o seu corpo que foi entregue. Então, se forem dizer assim, cristão não celebra a Páscoa, cristão celebra a Páscoa mais que os judeus. Que os judeus fazem uma vez no ano, a gente faz sempre que ceia, relembrando o sacrifício do Cordeiro de Deus e relembrando o verdadeiro Cordeiro, não o símbolo, o verdadeiro Cordeiro. Então é isso que significa o sangue nas portas. Toda a igreja é marcada pelo sangue do Cordeiro, é protegida. O mal não nos toca, o mal não tem mais poder sobre nós. Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado por nós. Amém? Vamos lá. Mesa. Olha esse simbolismo também, nessa questão da refeição, irmãos. Olha essa frase. A refeição pascal é, em seus elementos principais, um tipo claro da ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Cristo e que é celebrada pela igreja desde então como um memorial do sacrifício expiatório de Cristo. E uma antecipação da vida eterna que ele adquiriu para seu povo. Novamente, nós mantemos esse significado da refeição.
Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele estava celebrando a Páscoa, porque ele era um judeu. Era a época da Páscoa. Então Jesus Cristo conseguiu um lugar lá, chamado cenáculo, onde ele se reuniu com seus 12 discípulos, inclusive Judas, que estava do lado dele, e naquela noite eles celebraram a Páscoa. Jesus Cristo era judeu, ele celebrava a Páscoa direitinho. Só que não sei se por questões financeiras, parece que eles não tinham cordeiro lá, não tinham comida cara. A Páscoa dele foi celebrada com o pão asmo, sem fermento, e com vinho. Mas aí Jesus Cristo aproveitou aquele momento e deu um novo significado para a Páscoa. Quando ele levanta o pão e diz, este é o meu corpo. Quando ele levanta o cálice e diz, este é o sangue da nova aliança, o Senhor Jesus Cristo está fazendo referência clara a Êxodo. Porque quando a Páscoa é instituída, Deus fala, este é o sangue da aliança. E Jesus Cristo adiciona, esse é o sangue da nova aliança. Ele renova a aliança. Ele revela que ele é o cordeiro. Então, o sangue dos animais sacrificados para nós na mesa é só um alimento. Quando nós comemos a carne de um animal, é só um alimento. Agora, quando nós comemos o pão da ceia, quando nós tomamos o vinho da ceia, aí é diferente. Nós estamos nos alimentando do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa. Então, se disserem que os cristãos eles não celebram a Páscoa, eles só celebram uma variação, não. Os cristãos eles celebram a verdadeira Páscoa. Porque nós temos a revelação do verdadeiro Cordeiro. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então é por isso que a mesa é importante. A mesa passa esse significado de que vocês estão em comunhão com Cristo. A igreja está em comunhão. Essa é a mesa do Senhor. Quando nós estamos ceando aqui, nós estamos sentados na mesa com Jesus Cristo. Nos alimentando dele, do seu corpo e do seu sangue. Essa é a verdadeira Páscoa, irmãos. Amém? A mesma coisa vale esse simbolismo também para a passagem no Mar Vermelho. Muitos autores falam sobre isso. Olha essa frase aí. Em Êxodo, a passagem através do Mar Vermelho simboliza o batismo. O Mar Vermelho representa o poder do pecado e da escravidão, enquanto a passagem através dele representa libertação. Esta é a libertação que Cristo oferece para todos aqueles que são batizados em seu nome, que são redimidos e libertados do poder do pecado. Então, tudo isso tem simbolismo, irmãos. O Egito, o que significava para o povo de Israel? Escravidão, vida dura. E para nós, isso ganha um sentido de pecado. O Egito para nós é o pecado. É a vida que nós levávamos antes em escravidão. Então Deus nos faz sair da escravidão, passar pelas águas e ter uma vida nova. Então o Egito era a minha vida antes de Cristo. As águas por as quais eu passo é o batismo. E aí a nova vida em Cristo se inicia. Então toda essa história do povo de Deus, do povo hebreu, lá em Êxodo, é uma história que representa a nossa caminhada com Cristo. Todos nós aqui fomos libertados do Egito. Todos nós aqui atravessamos as águas do Mar Vermelho. Todos nós aqui nos alimentamos da Páscoa. Todos nós aqui estamos em aliança com o Deus de Israel. Amém, irmãos? O que mais? Aí esse ponto aqui o Lucas já estragou, né? Vou só falar por falar aqui. O pão nosso de cada dia. A provisão diária de maná é uma imagem do modo pelo qual Deus fornece diariamente as bênçãos de sua graça. Assim como os israelitas não poderiam viver sem o maná enviado do céu, nós também não podemos viver sem a graça divina, que é a fonte de nossa vida espiritual. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso? Na hora de pedir sustento. O pão de cada dia. Dá-nos hoje. O Senhor Jesus aprendeu isso e nos ensinou. Confiem na providência. Tanto é que ele mesmo, quando vai se falar do seu ministério, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Porque o pão que você come mesmo da padaria, ele só mata a fome naquele instante, irmão. Então não adianta você centralizar a sua vida naquele pão, porque depois você vai precisar de novo. Então esse pão que você compra na padaria, ele é a cada dia renovado por Deus. O pão que você come hoje, amanhã o Senhor vai dar mais, amanhã o Senhor vai dar mais. Agora, Jesus Cristo veio para acabar com a fome da alma.
Então quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, o que ele está dizendo? Eu vim para acabar com a fome da alma. Quem comer do meu corpo não terá nunca mais fome. Ele é a fonte de águas vivas. Quem beber dele nunca mais terá sede. Então Jesus Cristo, irmãos, ele é suficiente para nós. Então mesmo que nessa vida, passando no deserto, nós passamos por muitas dificuldades, mas nós temos a vitória em Cristo garantida, porque Ele é o nosso sustento. Assim como Deus sustentou o povo de Israel no deserto, não deixou faltar nada, o Senhor Jesus Cristo não deixará faltar nada a nós. Amém, irmãos? Aplicações para a gente finalizar. Não tem perguntas sobre esses últimos slides? Não? Aplicações. Esse texto nos mostra que é importante a gente assumir a marca de Cristo, ou seja, a marca de que eu sou do povo de Deus. O que fez o anjo da morte não matar nenhum filho de Israel era a marca. Então a igreja é assim. Jesus Cristo diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós precisamos ter as marcas do Senhor conosco. Nós precisamos ser um povo distinto, um povo separado. É isso que significa santo. Sede santos porque eu sou santo, o Senhor diz. O que é isso, ser santo? É ser diferente, ser distinto. Nós precisamos atentar para isso. Fiéis aos mandamentos de Deus, comunhão com a igreja. A Páscoa também ensina a importância do povo estar junto. É por isso que a Páscoa é celebrada numa mesa. É por isso que quando o cordeiro é grande demais para uma família, aí o que você faz? Come e deixa sobrar a carne? Não, você chama outra família para comer com você. É isso que é a igreja. Lá em Atos, o que acontece? Não tinha fome na igreja cristã. Porque quando alguém precisava, o outro vendia a propriedade, vendia um recurso e dava, distribuía para que não houvesse faminto na igreja, para que não houvesse gente passando necessidade. Então a Páscoa e a ceia do Senhor também nos ensinam sobre comunhão. Eu preciso estar em comunhão com o meu irmão. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, se eu tenho alguma coisa contra alguém daqui, eu não posso tomar parte nessa mesa, irmãos. Como é que você tem coragem de pegar o pão e o vinho na ceia, sendo que você tem um problema com alguém que está aqui dentro? A Páscoa é sobre comunhão. Temos que estar em comunhão nessa mesa. Manter-se longe do pecado, que, como eu já disse, é representado pelo Egito. Não olhar para trás, mas olhar para frente, que é o que Israel não fazia. Israel todo tempo, porque no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo. Canaã está na frente, meu amigo, não olha para trás. É a mesma coisa na caminhada cristã. Minha vida era muito mais fácil, porque eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, agora eu não posso fazer. Olha para frente. O que Deus tem para nós na frente é muito maior do que qualquer coisa que passou. E eu não estou falando aqui que Ele vai te dar um carro zero, uma casa nova, não. Eu estou falando da imortalidade, que é muito mais importante que tudo isso. Porque Jesus Cristo, que é o Cordeiro, Ele morreu, mas a Páscoa não é só a celebração da morte do Cordeiro, é a celebração, sobretudo, da ressurreição dele. E por que eu não falei de ressurreição até agora? Porque o pastor Melquiades vai falar já sobre isso. Então lembrem-se, o motivo pelo qual nós não tememos a morte é porque Cristo nos garante a vida eterna. Ok? Amém? Por último, confiar em Deus no deserto, na sua providência. Como eu disse, esse ponto está claro. O crente, ele tem que confiar. Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo comida, não vejo água, mas eu sei que o Senhor vai me dar o pão de cada dia. Amém, irmãos? Então vamos orar para finalizar. Se não tiver nenhuma dúvida, ninguém quer comentar nem perguntar? Não? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma ocasião em que relembramos da Páscoa. Relembramos quando o Senhor tirou o seu povo, o povo de Israel do Egito, com mão poderosa, Senhor. Os arrancou de lá. Assim também, Pai, pensamos agora na igreja, no teu povo, que foi tirado do pecado, arrancado do pecado e marcado com o teu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor. E que o Senhor aplique esse sangue a cada um de nós e que sejamos mais alvos do que a neve. E que possamos caminhar nesse mundo, Pai, em meio ao deserto, confiando no Senhor, confiando na tua providência,
certo de que chegaremos na terra prometida pelo teu cuidado, pela tua provisão. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.